O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Sede nossa intercessora nas causas urgentes. e continuemos a pedir as nossas causas urgentes, necessárias, sob a intercessão de Nossa Senhora, neste santuário, a padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje nós estamos diante de uma leitura, o Evangelho, primeiro que começa colocando que Jesus não veio abolir a lei. Podemos cometer um equívoco, um erro, achar que todo o Antigo Testamento, ele não tem valor para nós. Não é isso. A história do povo de Israel, os feitos de Deus, através dos profetas. Hoje escutamos mais um momento importante da vida de Elias, o profeta por excelência. Os 10 mandamentos da lei de Deus que foram dados a Moisés no Monte Sinai, aqueles 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e todos os demais, estão válidos. Tanto que num outro texto bíblico, Jesus, exatamente para dizer que eu não vim abolir, mas dar pleno cumprimento, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ele amplia, amplifica, dá um sentido mais verdadeiro da compreensão dos mandamentos, mas não substitui os mandamentos. Mesmo quando ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e ao próximo, está em profunda sintonia com os 10 mandamentos, com o decálogo, 10 mandamentos. Então esse é o primeiro ponto. Para nós, ainda é importante para a condução da nossa vida, para percebermos se estamos no caminho certo, fazermos um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Para quem vai confessar, não sei se alguém recentemente foi aqui no santuário, na sala de espera, nós colocamos um televisor onde tem um exame de consciência. Alguém já viu isso? Isto. E eu baseei-me exatamente naquilo que é uma tradição da igreja. Fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos e também de algumas passagens do Novo Testamento, principalmente no que se refere à parábola do pai da misericórdia, do filho pródigo. Mas o Evangelho não termina ali. Esse é o ponto central.
O que vem depois é Jesus fazer um questionamento aos seus e a nós. O que realmente é grande? Aos olhos humanos, nós enaltecemos, achamos grande uma pessoa que tem muitas posses. Veja como é poderoso, bem-sucedido, grande. Alguém que tem um grande poder. Grande, uma pessoa que é reverenciada. Grande, uma pessoa que exerce uma certa influência de destaque. Hoje fala-se muito de influencers. Então esse é grande, tem muitos seguidores. Jesus mostra um outro aspecto da grandeza, que para Deus, grande é aquele que ouve a palavra do Antigo e Novo Testamento. Por isso começa falando sobre não vim abolir. Aquele que ouve, pratica e ensina os outros a viverem. Repito, o Evangelho deixa bem claro, aos olhos de Deus, quem é grande? Aqueles que ouvem, ouvindo a palavra, ouvindo os apelos de Deus, pratica. E terceiro, ensina os outros a viverem. Pensemos na primeira leitura de hoje, segundo ponto da homilia. De novo vem essa figura maravilhosa, essa figura empolgante, que é o profeta Elias. E lembremos que ele é chamado o profeta por excelência. Ele é tão importante que na transfiguração de Jesus, lá no Monte Tabor, quem é que aparece na transfiguração? Moisés e Elias. Elias é o profeta por excelência. Ontem foi Elias e a viúva de Sarepta. Hoje, Elias e os profetas, os sacerdotes de Baal. Mais um ensinamento. Mas não perca, é muito importante não perder o Evangelho. Aquele que escuta, escutando pratica, e pratica e ensina os outros a viver. Nessa perspectiva, voltemos para a primeira leitura. O que é que está acontecendo? Existe Acabe, que é o rei de Israel, casado com uma mulher que não tem a religião do povo de Israel. Ela, ao casar-se com o rei, traz os seus deuses. E isso, por si só, já era algo inadmissível. E Jezabel, que é a rainha, impõe o culto ao deus Baal. E começa a ter sacerdotes, profetas, que Elias vai dizer são falsos, mas sacerdotes do deus Baal. E o que acontece é que o povo se perde. Acaba deixando Javé, acaba deixando a lei de Moisés, acaba deixando o Deus verdadeiro e começam a adorar este Deus da rainha. É o episódio de hoje. Elias quer pôr um fim a essa idolatria e faz um desafio um tanto ousado. Se nós pensarmos, de novo vou dizer, hoje à tarde, ao invés de ficar, vale a pena ver de novo mais uma vez a novela de sempre, leia a primeira leitura, no aplicativo da obra. Que ousadia de Elias. Eles estão num monte,
E ele diz: sou eu contra 400 sacerdotes de Baal. Vamos fazer uma prova. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos fazer assim: vocês pegam um boi, eu pego um boi. Vocês o sacrificam, o esquartejam e coloquem lenha. Vocês vão rezar. Se o Deus Baal mandar fogo do céu e consumir, é sinal de que ele é o Deus verdadeiro, que Baal é o Deus verdadeiro, porque aceitou o sacrifício. E eu também o farei. E acaba sendo uma história um tanto até lúdica, mas é verdade, que eles começaram de manhã até o meio-dia. E a primeira leitura descreve que eles dançavam, que eles rezavam, depois não descia o fogo do céu, eles começaram a se açoitar, se cortar com espadas. E ainda Elias diz: gritem mais alto, pode ser que o vosso Deus Baal, ele é Deus, esteja muito ocupado, ele é Deus, esteja viajando, ou pode ser que ele esteja dormindo. Gritem, talvez ele acorde. E nada acontece. Olha a coragem de Elias. Mas não é coragem, a palavra não foi a melhor dita por mim. Olha a fé de Elias. Se expor a tamanha prova é sinal de muita confiança em Deus. E a pergunta já fica: será que nós teríamos confiança para tanto? Confiança, ou como eu tenho dito, uma fé inabalável em Deus a tanto de aceitarmos tal prova? Não precisamos fazer algo tão grande, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos fé suficiente para não se deixar levar pelas seduções de decisões mais fáceis? Nós temos uma fé inabalável em Deus, em Jesus Cristo, a ponto de não aceitarmos qualquer vínculo com outros deuses? Você vai falar: claro que, padre, eu não sou de outros deuses. A idolatria não é... O que é a idolatria? O dinheiro, o poder. Gente, o poder exerce e ele deteriora uma pessoa. Ele faz uma pessoa ser monstrenga. Ele leva uma pessoa... O exercício do poder é fascinante. O exercício, a aquisição de dinheiro, ela é enfeitiçadora. Os grandes problemas, a grande tentação de Jesus foi dinheiro, poder e glória. Se ele foi tentado nesses três aspectos, quanto mais nós, meros mortais. Elias, passamos para o lado de cá. Chegou 3 horas da tarde, horário do sacrifício vespertino. Simplesmente ele diz: venham. Ainda disse: peguem balde d'água, joguem na lenha. Não gritou, não se cortou, não dançou, fez uma prece. E Javé fez descer do céu o fogo que consumiu a lenha molhada e o boi sacrificado. A partir daí, o povo pôde reconhecer quem era o Deus verdadeiro. Volto a dizer, é um caso extraordinário, um caso épico, maravilhoso de se enxergar. Mas isso mostra de Elias uma fé inabalável.
1 contra 400. É claro que amanhã, na missa e nos outros dias, ainda tem mais história. Mas Elias, por que ele é grande? Porque ele ouviu Deus, ele viveu Deus e ensinou o seu povo a abandonar a idolatria e ficar com o Deus verdadeiro. Então, mesmo que seja no Antigo Testamento, a palavra de Jesus no Novo se aplica a Elias. Cabe a nós o questionamento: qual a medida da minha fé? Qual a certeza e a minha confiança em Deus? Creio, Senhor, mas não quero o caminho certo. Vou tentar encurtar a estrada. Creio, Senhor, mas também faço outras decisões equivocadas. Creio, Senhor, mas fico com um pé aqui e um pé lá e não me lanço. Não tenho coragem de me lançar de fato, verdadeiramente, confiando na providência divina. Hoje é quarta-feira mariana. Se Elias é grande aos olhos de Deus, Maria é muito mais. Porque Maria, Nossa Senhora, independente do título, foi aquela que no Evangelho ouviu a palavra: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Acolheu a palavra, se tornou mãe, sim, eis aqui a escrava do Senhor, e ensinava a viver. Lembremos que Jesus, claro, ele era o homem perfeito, mas muito em Jesus Cristo tem os traços de São José, muito em Jesus tem os ensinamentos de Maria. Então ela é grande, porque ela ensinou Jesus a rezar. Ela e José ensinaram Jesus a ler a Torá. Ela e José ensinaram Jesus a ser um bom judeu, temente a Deus. Cabe-nos um último questionamento: somos grandes ou pequenos diante de Deus? Não haverá muita surpresa na hora da morte. Não haverá muita surpresa para nós, porque o Senhor nos dá as balizas agora, o Senhor nos dá as referências agora. Então, diante de Deus, eu tenho escutado, praticado e ensinado os outros a fazer? Por isso, um pai e uma mãe nunca devem se cansar de conduzir a família para Deus. Um pai e uma mãe, não importa a idade que tenha e nem a idade dos filhos. Podem os filhos já serem pais ou avós. Um pai e uma mãe sempre terá essa missão: conduzir a família para Deus. Hoje é quarta mariana e eu leio esse testemunho. Sua bênção, Padre. Me chamo Carla Cristina Eli. Sou casada com Adriano Luiz Machado. Escrevo esta carta para dar meu testemunho. Em 2017, decidimos ter o nosso primeiro filho ou filha. Mas como nem sempre o que queremos acontece, na primeira gestação tive um aborto, por volta da 10ª semana.
Algum tempo depois, engravidei novamente. Mas meu pequeno Gustavo Luiz quis nascer muito cedo, com 21 semanas, nasceu com vida. Mas depois de 2 horas, veio a falecer. Em 2019, mas no final do ano engravidei novamente. Mas logo no início tive mais um aborto. Mais uma vez fui tomada por grande tristeza e dor no meu coração. Um período de grande luto. Fiquei muito triste, mas com fé em Deus conseguimos a vida. Padre, sempre acompanhe as novenas de Nossa Senhora de Guadalupe e pedi para que ela intercedesse pela minha gestação e que um dia eu pudesse levar até o fim. Não perdi a fé, sempre rezava que eu teria a graça da maternidade. Foi quando eu engravidei e eu pedi que essa gestação fosse até o fim. Depois de 3 anos, em setembro de 2022, descobri que estava grávida. Foi uma gestação super difícil. Descobrimos trombofilia. Fiz um procedimento chamado cerclagem. Tive sangramentos, muitas complicações. Mas no dia 12 de abril de 2023, com 36 semanas e 5 dias, nasceu Mateus Luiz, cheio de saúde. O nosso milagre é um presente de Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigado, Jesus das Santas Chagas. Obrigado, Nossa Senhora de Guadalupe, por este sonho realizado em nossas vidas. Assinada por Carla Cristina Eli, Curitiba, Paraná.